Bom dia, amigos da América Latina e boa tarde, colegas de Portugal e Espanha. Meu nome é Iraida Ruiz Pode, presidente da Federação Ibero-Americana de Urbanistas FIU. É com grande prazer que os saúdo e apresento a última palestra organizada pela FIU em 2025. E também a segunda palestra em português este ano. O programa de palestras teve início em 2022 com o objetivo de reunir os pensamentos e reflexões de especialistas da região ibero-americana sobre os problemas, oportunidades e desafios dos territórios da região. Todas essas palestras foram gravadas e disponibilizadas para profissionais e estudantes interessados em aprender sobre diversos temas na biblioteca da FIU, que recomendo que consultem. Agora passo a palavra ao meu colega Manuel de Almeida, membro da diretora da FIU, que será o moderador desta palestra e também apresentador do nosso palestrante convidado. Muito obrigada. Obrigado, Iraida. Muito boa tarde, bom dia e boa tarde a todos. Portanto, esta palestra que será o Fernando Brandão Alves a proferir, o seu tema é Cidade, Espaço Público e Conforto Térmico, uma leitura bioclimática. Antes de lhe dar a palavra, de qualquer modo, vou fazer uma pequena apresentação do nosso palestrante. Portanto, o Fernando Brandão Alves é arquiteto de formação e urbanista. Do ponto de vista académico, é mestre e doutor em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Lisboa. Neste momento, as funções que exerce é de diretor da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade de Lusíada, que tem instalações no Porto e Vila Nova de Famalicão, no norte de Portugal. É coordenador do mestrado integrado de arquitetura dessa mesma universidade e faz parte do Conselho Científico dessa universidade. Até há pouco tempo, nomeadamente até fim de agosto, salvo erro, o início de setembro, foi professor catedrático na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde também era o coordenador da secção de planeamento territorial, deixa-me dizer como é o nome agora, Infraestruturas, Transportes e Ambiente, que é uma secção, uma parte do Departamento de Engenharia Civil, e no qual eu também dei aulas até há 3 anos atrás, e, portanto, ministramos os cursos dentro da Engenharia Civil, as especializações, digamos, relacionadas com o planeamento do território e urbanismo. E também é ministrado um mestrado em projeto e planeamento urbano, que tem muito frequentado por alunos, principalmente brasileiros, mas também do resto da América Latina. Temos frequentemente alunos de vários países da América Latina, para além do Brasil, e além também de europeus. E, portanto, o Fernando Brandão Alves foi o coordenador também dessa secção, o que também parece muito significativo, porque sendo uma faculdade de engenharia, é um arquiteto, e, portanto, temos o que dá uma boa imagem da pluridisciplinaridade que se pretende nesta área. Continua ainda como membro dentro da Faculdade de Engenharia do CITAC, que é o Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente da própria faculdade, e ele continua membro. Entre outras coisas, agora é membro do Conselho Editorial e Revisão de várias revistas internacionais que estão indexadas. Foi já membro da direção da nossa associação e agora permanece membro efetivo da associação, neste momento sem nenhumas funções diretivas. É também membro honorário e foi vice-presidente da ISOCARP, International Society of City and Regional Planners, e é consultor especialista nestas áreas de arquitetura e urbanismo, principalmente nos focos de atividade do Centro de Planeamento Urbano, qualidade do espaço urbano, desenho urbano bioclimático inclusivo, cidades saudáveis e amigas do idoso, sustentabilidade urbana e transição climática. Portanto, são os temas de maior preocupação e de interesse do Brandão Alves,
e, portanto, o tema da nossa palestra de hoje enquadra-se perfeitamente dentro destas preocupações principais. Portanto, repetindo, cidade, espaço público e conforto térmico, uma leitura bioclimática. E dito isto, passo a palavra ao Fernando Brandão Alves, meu grande amigo, além de colega. Fernando. Muito obrigado. Boa tarde a todos na América Latina, em Espanha, em Portugal, estudantes, docentes, técnicos, responsáveis de instituições e organismos. Todos, boa tarde ou bom dia, depende da localização geográfica. Gostaria de agradecer em primeira mão à Associação Portuguesa de Urbanistas e ao meu colega e amigo Manuel Botelho de Miranda, que já teve, enfim, a gentileza de fazer uma apresentação da minha pessoa. Agradecer também à FIU pela sua presidente, a doutora Iraída Ruiz Bode, muito obrigado também pelo convite formulado, e é para mim uma grande honra poder falar um pouco sobre a cidade, o espaço público e o conforto térmico numa perspectiva ou numa leitura bioclimática. É evidente que esta minha apresentação foi um pouco cuidada no sentido de não fechar muito, de forma muito excessivamente hermética, a temática, para que todos aqueles que, ligados ao urbanismo, ao ordenamento do território, ao planeamento em si, mas não sendo especialistas da bioclimatologia urbana, possam ter algum entendimento do que, afinal, é esta a preocupação, mais ainda hoje, embora já se vem escrevendo desde 1963, mas é hoje uma grande preocupação, como sabemos, e que está na agenda internacional. Portanto, será este o grande objetivo, trazer uma leitura pelos olhos de alguém que se preocupa em termos do seu interesse científico e da sua docência, pelas questões, como já foi até explicado pelo meu querido amigo Manuel Botelho de Miranda, sobre as temáticas da sustentabilidade urbana, desenho urbano bioclimático inclusivo, enfim, e tudo o que se relaciona com isto. Então, esta apresentação varre uma série de tópicos dessa mesma leitura de que eu falava, tem uma meia dúzia de slides muito, eu diria, mais dirigidos para a definição de alguns conceitos centrais do desenho bioclimático ou do bioclimatismo, o primeiro termo que surge na década de 60 do século XX, e tem algumas ilustrações também da forma como nós devemos olhar e pensar a cidade e o espaço público nessa perspectiva do conforto térmico. Afinal, uma das características ou uma das qualidades que o espaço deve oferecer a todos nós, independentemente do género ou idade. Com certeza que os mais novos e os menos novos, os de idade mais avançada, serão os primeiros a sentir os benefícios na sua pele, por assim dizer, se viverem, se puderem beneficiar de uma cidade e de seus espaços com uma qualidade bioclimática interessante. Portanto, os principais princípios e ações que podemos elencar aqui ao nível da cidade sustentável, esta reflexão, portanto, ao nível da cidade e dos seus princípios, nós podemos aqui reduzir isto a meia dúzia de preocupações ou de ações, efetivamente. Julgo que estão a ver, certo? Confirmem-me só, por favor. Estão a ver o texto? Sim, Presumo. cidade sustentável, princípios, ações. Muito É bem. isso. Reduzir as emissões de carbono e garantir a segurança do abastecimento é uma das principais tarefas. Tornar os edifícios mais confortáveis, seguros e baratos para se poder operar. Tornar as ruas e todo o espaço público adequados para as pessoas. Repensar o desperdício. Planear a falta ou o excesso de água. Proteger recursos naturais. Mitigar a ilha de calor urbano, proporcionar espaços verdes que funcionem para as pessoas e para a vida selvagem, proteger os valores sociais e a propriedade pública, com isto salvaguardar e reter capital e valores. Penso que conseguiram ler este texto que eu acabei de... Muito bem. Continuando então, a noção de sustentabilidade
em geral, depende sempre do contexto. Vários autores já investigaram sobre isso, deixo aqui algumas simples referências. E uma avaliação cuidadosa dessas circunstâncias de cada local é sobretudo determinante para definir estratégias ao nível municipal e ao nível de quem projeta e decide sobre as soluções para o espaço público, isto em termos da sustentabilidade que se pretende. Portanto, retendo aqui também uma ideia que as cidades sustentáveis não são criadas, elas surgem e evoluem, porque nós não temos cidades sustentáveis criadas com esse propósito, não é? Embora, já no caso da arquitetura e à escala do edifício, estamos a falar de outras condições, mas ao nível daquilo que é a entidade de cidade, é assim que as coisas vão funcionando. Por outro lado, a escala do tempo necessária para atingir os objetivos da cidade sustentável é muitas vezes imprecisa. Os mais otimistas atribuíam umas metas do ambiente até 2020 para as cidades amigas do ambiente, enquanto outros referiam, se calhar mais cautelosos, essas metas até 2050. Parece mais razoável. Eu tenho em todos os diapositivos uma pequena nota em baixo da tradução disto que acabo de dizer em inglês, para que as pessoas assim se possam melhor informar, caso tenham interesse em consultar mais tarde, através da FIO, o PDF desta apresentação. Criar comunidades mais sustentáveis significa redesenhar a forma como as pessoas pensam e organizam as suas vidas, como participam, como visionam e lideram. Isto é importante reter. Várias iniciativas já se têm tomado no mundo e no caso em concreto que vos trago aqui em Londres, deste projeto chamado Union Street Urban Orchard, que foi uma instalação temporária no âmbito do London Festival of Architecture, promovida num bairro em Londres, num bairro residencial em Londres, e que foi realmente um êxito, em que se mostra como pequenas iniciativas podem apresentar no fundo, transparecer uma enorme positividade para a forma de integrarmos à escala pequena, à escala do peão, à escala local, a estrutura verde como meio de desenvolver o espírito comunitário. Nós sabemos que as hortas urbanas são fundamentais, especialmente para um determinado tipo de níveis etários, mas tem que ser mais do que isso. O passado, enfim, as hortas estavam muito destinadas aos de idade mais avançada, porventura reformados, mas tem que ser muito mais que isso, também para as escolas, para as crianças, para todas as gerações. Isso é sempre importante termos em conta. Alcançar, então, os objetivos da sustentabilidade não se pode esgotar apenas em proezas tecnológicas, como saberemos. É necessário uma mudança de percepções, necessário uma mudança de comportamentos e de estilo de vida, seja ao nível individual, seja ao nível de grupos, seja ao nível da empresa, seja ao nível das instituições, para que possamos alcançar bons níveis de desenvolvimento sustentável e para que a sua implementação seja de facto viável. Senão, estaremos toda a vida a reunir-nos em cimeiras, em reuniões internacionais e não há grandes avanços nos resultados. Portanto, há toda esta mudança conjunta, através de ações que são muito transversais e muito compreensivas, como se diz no inglês, ou muito abrangentes, que têm que ser asseguradas. Sem isso, nada feito. Aqui uma imagem de uma vista aérea de tantas cidades que encontramos semelhantes na Europa, que são bons exemplos daquilo que pode ser a sustentabilidade dos aglomerados. Uma frase que eu retirei da famosa, já falecida arquiteta Zaha Hadid, em que dizia: se nós temos 360 graus, por que usar só um? Ora, eu achei isto muito interessante porque, na realidade, quando falamos em bioclimatismo urbano ou em bioclimatologia da cidade ou do espaço urbano, é isto mesmo que estamos aqui a falar. Não podemos olhar por 1 grau, ou 2, ou 30, ou 40, temos que olhar por 360 graus, porque sem isso nada é possível. Nós sabemos que a água pode contribuir para o arrefecimento dos espaços, sabemos que as árvores podem contribuir para o arrefecimento dos espaços. Sabemos que os materiais podem contribuir para o arrefecimento dos espaços. No fundo, o vento também pode contribuir para o arrefecimento dos espaços, mas cada um por si só não chega. Portanto, é necessário desenvolverem soluções e estratégias que, ao nível dos dispositivos, das políticas municipais e das propostas de desenho urbano, seja possível articular tudo isto. Todos estes fatores, todos estes ingredientes destas
soluções de caso a caso, porque não há uma solução universal, têm que ser ponderadas de acordo, obviamente, com aquilo que manda, que são as características do clima e o tipo e a intensidade de urbanização em que estivermos a operar. Portanto, no fundo, sabemos também que as estruturas habitacionais humanas, são as que pesam mais nesta problemática, têm uma grande influência ao nível da atuação dos elementos meteorológicos na superfície terrestre em que se enquadram essas mesmas estruturas, e por isso eu diria que são as mais pesadas e as estarão no centro da nossa atenção quando pensamos em encontrar melhores caminhos para o tal conforto urbano, térmico urbano, que é esse o grande objetivo que centra e que estrutura em termos vertebrais esta apresentação. Aqui também uma referência da literatura sobre estes assuntos. Portanto, as condições específicas de cada local normalmente designam-se desculpa, por microclima e têm uma grande preponderância e importância ao nível do desenho e do planeamento bioclimáticos. Isto penso que é de conhecimento comum, importa sempre relembrar, e importa também relembrar que a camada limite atmosférica é importantíssima nestes estudos do bioclimatismo urbano, até porque ao nível da camada inferior daquilo que nós chamamos a troposfera, e que se vê aqui embaixo, marcado neste azul mais forte, que é esta precisamente a camada mais influenciada por o que se passa na superfície da Terra, na superfície do globo, e especialmente por o que se passa em termos de influência do clima ao nível dos grandes assentamentos, das grandes densidades construtivas das nossas cidades no mundo. Obviamente envolvendo depois aí todos os outros aspectos, como a poluição, enfim, o smog, que falarei um bocadinho mais à frente. Portanto, para todas estas camadas que nós já conhecemos, é esta realmente a mais crítica, é esta realmente a mais sofredora da ação humana. Isto é que é verdade. Portanto, estes layers e esta chamada, o layer da fronteira atmosférica, tudo isto tem enorme importância para os climatologistas, mas também tem que passar a ser algo de reflexão ao nível do planeamento urbano e das políticas. Tem aqui um outro desenho que mostra bem, de uma forma muito simples, é um esquema muito interessante porque é muito claro para se entender, como mostra quais são os elementos que ajudam a contrariar, por exemplo, as temperaturas extremas, e vemos aqui à direita a evaporação da água de um leito, num curso de água, um rio, um ribeiro, mas também a evaporação da água com a ajuda da vegetação, com a expressão da massa vegetal. Por outro lado, o sol, a incidência do sol e os materiais digamos, a estrutura rodoviária e o número de veículos a circular, tudo isto contribui para o aumento da temperatura, como sabemos, e aqui as formas de contrariar isto, iremos ver um pouco mais adiante de forma mais detalhada, mas prendem-se muito com a reflexão dos materiais, como vemos aqui na fachada dos edifícios. Se não há absorção e só há reflexão, isto tem vantagens ao nível da reflexão de um plano horizontal para a atmosfera, mas pode ter problemas quando essa reflexão não se passa do mesmo modo, ou pode ter outros problemas quando essa reflexão não se passa do mesmo modo. Por isso, os materiais, quer sejam pavimentos públicos, quer sejam revestimentos de edifícios, coberturas de edifícios, mais a vegetação, mais a água, mais os ventos, que não está aqui representado, tudo isto, como eu dizia há pouco, contribui para aquilo que são as soluções e os condicionalismos que se podem criar, todas estas vicissitudes que se prendem com a bioclimatologia dos espaços urbanos. Por isso, a alteração constante das condições gerais do vento são condições importantes também para essa influência, a menor umidade e a temperatura elevada, e que levam à criação de algo que porventura já ouvimos falar, que é a ilha de calor urbano, que mais adiante falarei um pouco sobre isso. Duas obras de enorme referência e importância, a primeira de 1963, de dois irmãos gêmeos que se preocuparam com estas questões da bioclimatologia, Vítor Olgiai, são uma dupla de irmãos húngaros, mas que passaram a viver muito cedo nos Estados Unidos,
e este Vítor Ulgey acaba por publicar ainda em 1963, repare, em 1963, este primeiro grande livro, esta primeira grande obra sobre desenhar com o clima, e que ainda hoje é um chavão e uma palavra-chave combinada, por assim dizer, que se continua a ver na investigação de hoje em dia, na elaboração de teses, são expressões muito fortes. E um outro, já muito mais recente, de 2020, que é esta obra Modern Architecture and Climate, desenhar antes de condicionar, do condicionamento do ar, portanto, do ar conditioning, portanto, antes de se recorrer a outros dispositivos, primeiro desenha-se bem para poupar energia, do autor Daniel Barber. São referências que não resistia a colocar. Portanto, esta ideia da ilha de calor que eu falava mesmo há bocadinho é muito importante. Reparem, a ilha de calor urbano pode relevar como num ambiente citadino, num aglomerado forte, comparando a média temperatura que podemos atingir no pico do verão e a temperatura que se faz sentir em zonas urbano-rurais, pode haver diferenças, ou chega a haver diferenças de 12 graus centígrados. Eu tentei ver o que é que isto representa, uma diferença de 12 graus centígrados para uma mesma região urbana, ou melhor, para a mesma região onde está uma cidade e onde estão as áreas envolventes urbano-rurais, e encontrei esta referência. Por exemplo, ao dia de hoje, 15 de dezembro, Lisboa esteve com 13 graus e Nova Iorque esteve com menos 14 graus. Isto dá uma diferença, menos 1 grau, peço desculpa, dá uma diferença de 14 graus. Portanto, Lisboa com 13, Nova Iorque com menos 1, 14 graus não é muito diferente de 12. Ou seja, incrível realmente pensar como a ilha de calor urbano pode dar para uma mesma área de pequena dimensão, falando cidade e envolvente, urbano ou rural, pode dar uma diferença de 12 graus. É quase como em poucos quilómetros de carro estamos a mudar de Lisboa para Nova Iorque. Em boa verdade, é isto que nós sentimos e é esta sensação de diferença térmica que o nosso corpo também sente. Portanto, aí, de uma forma diferente, quase que falar para todas as pessoas e todas as formações e todas as idades, dando este exemplo que me parece feliz. Uma imagem forte daquilo que é, no fundo, os efeitos da ilha de calor urbano nas temperaturas muito altas, chamadas temperaturas extremas, combinadas depois com a poluição, combinadas com outros aspectos, podem criar este efeito que aqui vemos e que, infelizmente, alguns de nós já puderam experienciar. Portanto, o fenómeno da ilha de calor urbano, já por muito estudado, por muitos autores, advém sobretudo por que razões? Uma intensiva impermeabilização urbana, uma menor capacidade de arrefecimento da atmosfera, e conjugando aqui as contaminações por fumaças, etc., poluição por aí fora, e uma dissipação deficitária noturna do calor que se acumula durante o dia. Estas são as razões principais, não é? Claro, tudo depois se pode esmiuçar em pequenas explicações para cada uma delas. Portanto, superfícies escuras e com uma alta condutividade térmica, como o asfalto, acumulam calor. A falta de vegetação e áreas verdes nas cidades, não havendo, por exemplo, bons parques urbanos, grandes pulmões verdes, contribuem para a ilha de calor urbano. Os edifícios, a grande densidade construtiva que esgotam o espaço das cidades, não libertando espaço vazio para que haja outro tipo de propensão, correntes de ar, espaço verde, etc., também contribuem, como sabemos, para a ilha de calor urbano, e a poluição atmosférica é um dos outros fatores. As causas da ilha de calor urbano, continuamos a ver, provocam depois situações deste tipo, não é? Neste caso, no Paquistão, em 2017, precisamente com temperaturas que chegaram aos 53 graus centígrados, 53,5 graus centígrados, e que levou que as pessoas, como já ainda há poucos anos assistimos em Sevilha, as pessoas entrassem na água, em tudo que é água disponível nas cidades onde vivem, não é? Os efeitos desta ilha de calor urbano que estamos aqui a referir, e tal como já, no fundo, fiz uma analogia entre as áreas urbano-rurais ou áreas rurais e a cidade, mostra aqui neste esquema muito simples o que é que acontece. Por exemplo, ao nível da penetração da água no solo, na área rural ela é simples, nas cidades muito
com solos muito impermeáveis, muito construídos, sem regras e sem preocupações ao nível dos índices de impermeabilidade, pode acontecer que a água não consiga infiltrar no solo, depois encontramos problemas graves, como os problemas dos riscos provocados por esta impermeabilização que temos assistido, infelizmente, nos últimos anos no nosso território insular português, concretamente na Ilha da Madeira, com as derrocadas de terras e de construções provocadas pela força da água que corre à superfície em declive e que não tem espaço para, nem tempo para se infiltrar no solo. Portanto, todos estes problemas que julgo que não são novos, mas que importa referir, e quando estamos a planear e a desenhar a cidade, não podemos deixá-los de lado. De facto, hoje em dia o desenho urbano não é como há 40 anos atrás ou 50, muito ainda agarrado aos bons princípios artísticos das Beaux-Arts de Paris. Claro que esses também não se podem ignorar, mas hoje o desenho urbano tem um papel muito duro, porque o desenho urbano tem que responder a muitos papéis, a muitas exigências, sobretudo ao nível daquilo que é a sustentabilidade e que impõe uma enorme responsabilidade. Outro desenho que eu acho muito interessante pela sua simplicidade e capacidade de comunicação, que é esta linha gráfica que mostra como as construções densas e a construção em altura com edifícios muito próximos, não libertando o tal espaço público e espaço desafogo de verde, água e ventos, pode levar a que em cidades de baixa densidade a diferenças muito fáceis de 3 ou mais graus centígrados em poucas centenas de metros de afastamento, ou poucos quilómetros, se quisermos, se estivermos a falar a outro nível de cidades de grande dimensão. Por isso, prejuízos, além daquilo que já falamos, maior consumo de energia, o impacto grave e direto sobre a saúde, por exemplo, ao nível daquilo que é o calor em excesso, a quantidade, as estatísticas mostram, pelo menos em Portugal, que há mais mortes por temperaturas, pelo calor extremo do que pelo frio, embora haja também mortes pelo frio intenso em Portugal, sobretudo nas pessoas de idade muito avançada, mas o calor continua a matar mais. Portanto, enfim, a literatura mostra bem isso. A poluição atmosférica mais pesada, responsáveis pelo efeito de estufa, e o impacto na economia que tudo isto tem, ao nível de alguns autores já conseguiram fazer algumas investigações e quantificar que podem duplicar as perdas económicas previstas por causa das climáticas e da falta de preparação e de estratégia das comunidades e dos municípios para lidar com essa adaptação climática que temos que ter. Também ao nível da nossa saúde pessoal, estes efeitos podem interferir com o sono, como podem interferir diretamente na fadiga e no bem-estar humanos. Numa das publicações que eu tenho na lista final, de Givoni, publicada em 1998. Um outro esquema bastante simples, desculpem dar alguns destes diapositivos, terei que andar um pouquinho mais rápido para ganhar tempo para outros em que precisarei demorar um pouco mais. Mas aqui algo que já não tem muito diferente daquilo que eu disse, apenas que mostra como, para uma mesma leitura de cidade e de sua envolvente, a parte rural apresenta níveis de temperatura, se calhar, bastante compensados. Depois, à medida que vai aparecendo a urbanização, ainda de baixa densidade, continuamos a ter uma espécie de variabilidade em platô, portanto, sem grande oscilação, desde a colina, a ravina, até às áreas combinando com as áreas de parque, áreas verdes, etc. E o pico atinge-se precisamente nas construções muito densas. Um exemplo, mais outro exemplo do problema das temperaturas extremas, dos picos de calor. Isto aconteceu no Rio de Janeiro, por volta entre as 11 e as 12 horas, em que a cidade esteve durante alguns dias sujeita a 50 graus centígrados nestas alturas do dia, portanto, a meio do dia, e isto é uma imagem do que se vê no Rio de Janeiro nessa altura, portanto, impossível de se aguentar, mesmo na praia. Todos os guarda-chuvas e guarda-sóis são fundamentais para proteger do sol e resta, enfim, do mal, resta a água do mar para refrescar, como aqui vemos. Uma síntese, é mesmo só uma síntese de mitigação de quais as formas de mitigar os efeitos adversos da ilha de calor urbano. Por um lado, as tecnologias simples
que reduzem o efeito de ilha de calor urbano são fundamentais. Haver superfícies refletoras, haver painéis solares, que hoje é obrigatório, felizmente na lei portuguesa, são dois exemplos de outros tantos dispositivos que poderemos adquirir, dispositivos ditos tecnológicos que poderemos adquirir para, no conjunto daquilo que é a cidade, diminuir o efeito de ilha de calor. Eu posso dizer que no caso do Porto, a cidade onde vivo e de onde estou a falar, o Porto, o município, o concelho, melhor dizendo, do Porto, está praticamente todo esse território sob o efeito da ilha de calor. As partes em que o efeito da ilha de calor não existe, ou não está demarcado em carta, porque não ocorre, é precisamente nas zonas mais próximas da Foz do Rio Douro e na zona litoral marítima, ao longo de uma das freguesias, ou duas das freguesias, ou três, que é Lordelo, Foz do Douro e Nevogilde. Agora também se chama União de Freguesias, já não é bem assim, mas só para explicar mais em termos geográficos, e com o efeito do oceano acaba por portanto, compensar aquilo que são as ocorrências muito difíceis no porto mais interior, no porto mais na zona de Campanhã, zona mais a norte e nordeste, onde a ação do mar, das brisas, não tem o mesmo, não chega, portanto, não permite compensar a subida de temperatura. E, portanto, ao nível dos dispositivos verdes e materiais, as chamadas soluções verdes, temos os telhados e fachadas verdes, temos características térmicas dos materiais, que também são muito importantes. Que tipo de revestimento para as coberturas dos edifícios e para os telhados tradicionais, para as fachadas ou paredes, o tipo de materiais para os pavimentos, portanto, todo este tipo de soluções da esfera designado pelo grupo Green. O Green e o Blue, por causa da água também, mas ainda não estamos aí nessa parte aqui neste ponto. As superfícies serem permeáveis é fundamental e os estacionamentos, porque não verdes? Se afinal ainda há tanta área ocupada por estacionamento, então vamos converter esse solo em solo verde e não em solo permeável e não em solo asfaltado com asfaltos que não são permeáveis, portanto, que são nefastos para tudo isto. A vegetação e as árvores, sim, como todos sabemos, explorar o potencial da água, mas devidamente incorporada na paisagem e devidamente combinada com tudo o resto, como eu falava no início desta apresentação, com as árvores, com os ventos, etc. Recolher a água da chuva, que permitirá, através de cisternas subterrâneas, não só alimentar as regas das áreas verdes, mas também ajudar à evaporação e, portanto, compensar também as temperaturas extremas pela evaporação, ajudando a baixar a temperatura. Os jardins pluviais externos, no fundo, podem ser integrados na continuação da linha G, que podem ser integrados e devem nos sistemas de infraestruturar o espaço público. Isto não está implementado em Portugal, mas tem que começar a ser implementado nas nossas cidades. E o próprio layout urbano. Quem desenha a cidade sabe que é importante a forma como se dispõe as áreas de implantação, a geometria de implantação dos edifícios e dos próprios espaços chamados, sobretudo, ruas. Uma rua, por exemplo, aqui no Porto, mal orientada no sentido, digo eu, noroeste-sudeste, é uma rua, por exemplo, muito difícil em termos de conforto térmico no verão, porque suga tudo aquilo que são os ventos frios e úmidos, sobretudo ventos frios, mas como estamos aqui ao lado do Atlântico, acaba por haver alguma umidade, mas sobretudo os ventos frios do noroeste, que são os ventos predominantes no verão aqui no Porto. E com o oposto disto também se coloca ao nível da geometria dos espaços e sobretudo das ruas que são canais. Portanto, canais, se pensarmos em Manaus, deixem-me dar este saltinho até ao Brasil, eu diria que Manaus precisa precisamente disso, precisa de ruas orientadas para os ventos, tragam o vento para dentro da cidade para, com a sua, ajudar à evaporação da umidade, que é quase 100% contínua, o grau de umidade na cidade e, portanto, ajudar a arrefecer e a viver-se com menos umidade. Mas isto é, como eu digo, não há uma receita universal de tratamento dos efeitos adversos da ilha de calor de frio, ou ilha de calor urbana ou ilha de frio urbana, mas sim analisar caso a caso. Nos edifícios com coberturas ou telhados estacionais de cor escura, quando estão expostos ao sol direto, estas superfícies podem atingir temperaturas que podem ir até aos 70 graus centígrados.
É incrível, não é? Mas é verdade. 70 graus centígrados é muito alto e, portanto, vejam que o edifício também vai sofrer, como este calor vai passando de matéria para matéria, de estrutura sólida para estrutura sólida. E, portanto, todo o edifício vai sofrer com isto. Acho estranho como é que ainda temos soluções de coberturas em telha preta, por exemplo, que ainda se vê por esta Europa fora, pelo menos, e noutros países fora do continente europeu. Porque é que se aplica telha preta? Eu digo, em regiões em que os verões são muito quentes. Não faz sentido, não faz sentido, porque vai absorver ainda mais essa, essa energia. Aqui uma ideia destes telhados pretos que podem ser muito interessantes em países mais nórdicos e não serem nada bons em países como a Europa Ocidental, por exemplo. O problema da construção das coberturas planas, não agora o telhado tradicional, também é muito importante saber como o fazer bem. Já se vai fazendo bem, embora às vezes a qualidade da aplicação dos materiais pode não ser ao nível da escolha das camadas, que essa já está muito bem definida na literatura, é que depois há um problema de fiscalização da construção que por vezes também não ajuda. Um exemplo de uma cobertura em Las Vegas toda branca, o que parece uma excelente solução, com claraboias provavelmente em polipropileno ou outro material que permite a entrada de luz no edifício, mas com uma cobertura bastante refletora. Numa cidade com temperaturas muito altas também no verão. Aqui um exemplo muito interessante de como a vegetação nas coberturas dos edifícios pode funcionar. E chama a atenção aqui de forma muito rápida, quando falamos de coberturas verdes, temos mesmo que falar de coberturas verdes propriamente ditas e não estarmos a enganar com pequenas soluções de floreiras em varandas de edifícios ou pequenos apontamentos nas coberturas, que isso não contribui, de facto, para este ambiente de equilíbrio térmico e de conforto térmico, mas sim quando essas superfícies têm expressão. Portanto, no caso aqui temos um bom exemplo dessas mesmas superfícies com uma boa expressão ao nível da área de verde e, portanto, são coberturas verdes, são dinâmicas, são vivas. Também se fala pouco, apesar de se falar pouco, mas também se fala de um outro tipo de cobertura que pode ser mais útil, que é chamada cobertura castanha, em que se utiliza não a cobertura que exige por vezes, atenção à rega, mas sim a cobertura castanha que, com plantas rasteiras autóctones, pode funcionar muito bem neste sentido de energia e do comportamento do edifício, face às temperaturas, sem qualquer preocupação com a sua manutenção, de por si. Um outro exemplo mais contemporâneo, ou melhor, um outro exemplo dos mais contemporâneos, assim é que é, de uma moradia, isto faz parte de um loteamento, onde o aproveitamento de um espaço que tem entrada por trás para a garagem funcionou para prolongar o espaço de lazer verde, que de outra forma seria um espaço inclinado, sem grande interesse. Aqui funciona desta forma como um complemento ao jardim frontal da moradia. Ora, em climatologia estuda-se a inércia térmica dos materiais. E esta inércia térmica é muito importante, porque se ela for elevada, traz-nos aqui três proveitos fundamentais. Reduz a amplitude térmica diária, ou seja, a diferença, se os materiais que compõem uma construção tiverem uma elevada inércia térmica, a diferença entre a temperatura dia e noite vai ser muito menor, o que me parece agradável e útil. Contribui para climas mais estáveis, seguramente, e explica porque zonas costeiras têm temperaturas mais moderadas do que zonas interiores, porque o mar também tem uma grande inércia térmica e muitos outros materiais no espaço público e constroem, portanto, que fazem parte dessa construção do espaço público, também podem ter uma grande inércia térmica. Portanto, o que é interessante para esta lógica de procurar dispositivos para mitigar os efeitos adversos de possíveis ilhas de calor urbano. Aqui um esquema que se vê um pouco mal, peço desculpa por isso, mas não é possível ampliá-lo mais se não perde qualidades, foi retirado de uma obra que está disponível na net e que tem a ver com o livro publicado já em 2014, nesta edição. Aliás, isto é um artigo de um livro, um artigo dos autores que também produziram o mesmo livro com o mesmo nome. Bioclimatic Design Handbook, portanto, desenhar o espaço público para alcançar a sustentabilidade urbana.
Está aqui repetido o segundo subtítulo, peço desculpa por isso. Corrigirei antes de enviar. Os parâmetros, aqui de uma forma muito simples eu explicarei o seguinte: quando estamos a estudar ao nível já da disciplina do desenho bioclimático, temos que ver várias, transformações e várias ocorrências que têm em conta a incidência solar, têm em conta a disposição dos edifícios, o seu layout, a sua geometria de disposição da implantação, o layout de implantação, tem que ver com o tipo de vegetação e até dos ventos. Reparem que aqui, neste caso, neste conjunto de 4 edifícios que fecham um pátio interior, provavelmente pertencente ao condomínio, há aqui uma proteção através desta forma à esquerda dos 3 edifícios em U, dos ventos que vêm do lado esquerdo, considerando que é um lado norte mais frio. Protege, no caso, por exemplo, do Porto, seria o lado frio de proteção dos ventos norte. Será sempre uma área de interior de lazer agradável, eu diria no inverno e no verão, porque se as temperaturas estiverem controladas os edifícios para que o sol possa penetrar. Mas o que me interessava aqui explicar-vos é que, por exemplo, há aqui áreas, neste esquema à esquerda pequeno, este tom pardo, o tom creme e o tom castanho claro são 2 áreas mais frias dentro deste recinto fechado, em que o tom mais claro é a área mais fria das duas, mas o tom de castanho mais escuro é uma área agradável, por exemplo, no verão, porque também não tem grande intensidade solar. Aqui no esquema da direita, onde está este azul mais escuro, é a área que recebe mais sol neste interior e, portanto, mais aprazível, mais interessante para colocar o Parque das Crianças, que aqui vem a castanho com estes 2 retângulos, e uma zona de lazer e de desporto, nesta zona mais azul, mais escura, com alguns bancos de contemplação, anfiteatro, etc. E há alguma vegetação colocada de forma muito estratégica para que, não só pela escolha da espécie, possam ser plantas ou árvores de folha perene ou de folha caduca, de acordo com aquilo que nós pretendemos ao longo das estações do ano. Portanto, só para vos dar uma ideia. Aqui um exemplo muito interessante, eu acho este exemplo francamente interessante, de uma high-tech arquitetura, de alta tecnologia e muito bem estudada em termos de sustentabilidade urbana e de conforto térmico nesta área urbana. Portanto, exemplos muito interessantes daquilo que hoje não há, enfim, não há limites, nunca houve limites para a imaginação, mas em termos de sustentabilidade também não há limites para a imaginação, para a sustentabilidade em termos de imaginação. Comparando aqui 2 posições muito diferentes e ambas valiosas em termos de sustentabilidade urbana. À esquerda, um protótipo de bioclimatologia para áreas residenciais, bastante económico, com as casinhas que nos fazem lembrar um pouco a arquitetura vernacular em muitos países quentes deste mundo, e à direita já intervenções muito mais arrojadas em termos tecnológicos. Outro tipo de apresentações e de exemplos, à direita um caso tudo com materiais sustentáveis naturais, à esquerda a famosa Avenida das Celebridades na Califórnia, em Hollywood, em que há um plano, não sei se já está todo implementado, todo executado, para precisamente tornar estas avenidas dentro deste grande campus do cinema, transformá-lo em espaços mais sustentáveis e que confiram melhor conforto para os utilizadores. Neste caso, esta grande avenida apresenta circuitos para, portanto, a mobilidade amiga do ambiente, para espaços de lazer à sombra, etc, etc. Portanto, olha-se e vê-se facilmente que se trata de um espaço muito agradável para se visitar. Vou tentar acelerar um pouco mais a minha apresentação. Os espaços históricos também são muito interessantes, também em si podem acolher excelentes condições para uma boa térmica em espaço urbano. Aqui um caso de um conforto térmico que muitas vezes pode estar associado também ao lazer, é aquilo que são a forma como as pessoas procuram o sol, aqui um elemento escultórico e artístico que permite também ser banco para, por exemplo, tomar sol, e um livro aqui interessante, esta obra, do impacto da forma urbana no microclima e no conforto urbano, que recomendo para quem se interessar por estas temáticas
para procurar foi publicado em 2017. De maneira geral, o espaço público urbano pode ser definido como toda a área normalmente exterior e não edificada, de acesso aberto e público, e que no seu todo é o grande ligante da cidade, portanto, estrutura a cidade em toda ela. E por isso é, eu diria, a parte mais importante daquilo que é o funcionamento da cidade, porque a cidade sem edifícios não é cidade, mas a cidade sem espaço público nunca poderia ser também cidade. Mas isto estrutura e, portanto, liga todas as partes dessa mesma cidade. Melhorar os espaços públicos urbanos é matéria central para o desenvolvimento equilibrado e importante das cidades, também na perspectiva do conforto térmico dos espaços, aumentar a atividade pedonal, incrementar a inclusão e a interação social das pessoas, tudo isto é facilitado se os espaços forem convidativos e apresentarem bons níveis de conforto. Os grandes desafios ao nível da transição climática, e estamos a pensar também que com tudo isto há ainda muita incerteza com que lidar e mudança. Temos as incertezas porque passamos a nossa experiência no mundo há pouco tempo, há poucos anos da última grande pandemia, as migrações também que são um fenómeno atual, as mais emergentes sobretudo, e tudo isto tem que entrar em conta na procura e na resolução de melhores espaços urbanos para um bom desenvolvimento das nossas cidades, não só pensar que o conforto urbano é apenas para os residentes, que não é verdade. Portanto, muitas cidades, basta visitarem aqui o centro da Móvida no Porto, que eu diria que hoje em dia, durante o dia e durante a noite, a maior percentagem de visitantes são pessoas de fora do país. Temperatura do ar, aqui entramos com alguns referências a conceitos e princípios conceitos, parâmetros bioclimáticos e como é que eles se definem. Eu aqui vou ser um bocadinho mais rápido, porque só para dar uma ideia dos mais importantes, porque senão vou gastar muito tempo e talvez não seja tão importante entrar nestes assuntos tão em detalhe, mas de falar que a temperatura do ar toda a gente já ouviu falar, e que é importante para determinar, é importante para nós podermos determinar qual a transferência de calor, seja por convecção entre a superfície e o ambiente, seja por transferência direta, e também aquilo que é provocado a um nível mais micro por os organismos vivos que também transferem calor para o próprio ambiente, é expressa em kelvins ou graus Celsius, e corresponde à temperatura do ar e ao redor desse mesmo espaço, do espaço e do seu redor, peço desculpa. Umidade relativa também refere-se ao conteúdo de vapor de água no ar e em relação à quantidade máxima que se poderia ter em determinada, ou reter em determinada, em uma dada temperatura, e expressa sempre a percentagem de umidade, né? Portanto, há já as ISOs, no caso aqui a 7726, que trata especificamente da umidade relativa. A radiação solar ou irradiação para alguns é o fluxo radiante total recebido por unidade diária de uma determinada superfície. A velocidade do vento também é importante, sobretudo quando nós procuramos arrefecimento e procuramos evaporação de água, como já referi o exemplo, um dos mais paradigmáticos no mundo, que é o caso de Manaus, no Brasil, também outra variável fundamental. A temperatura radiante média, que é a média de todas as temperaturas da superfície da envolvente, ponderada pela proporção da área da superfície corporal, voltada para cada superfície em particular, também devidamente já estudada. Os parâmetros fisiológicos têm a ver com a termorregulação e que têm a ver com o nosso corpo humano, não é? Ou seja, o que nós pretendemos é que o nosso corpo humano faça o menor esforço para manter o seu equilíbrio energético em relação ao espaço em que experiencia a sua atividade e que o envolve. Por outro lado, a sensação do calor térmico é então ideal quando a produção de calor interna é igual às perdas térmicas do corpo. Faz sentido. É fácil perceber. Parâmetros pessoais, é expectável que muitos fatores não físicos afetem as percepções que nós temos do conforto. Esses fatores não físicos são introduzidos por parâmetros pessoais, seja a taxa metabólica, o nível de atividade, o nível de roupa que trazemos, a idade, o sexo, a origem geográfica ou condições de saúde. Um exemplo muito simples da origem geográfica: um nórdico, se chegar a uma cidade portuguesa onde encontra no inverno 8 graus positivos, acha que está numa boa temperatura primaveril
idêntica do seu país. Os parâmetros psicológicos também, que afetam o nosso estado, o nosso temperamento, a nossa sensação de bem-estar, a tolerância térmica do nosso corpo, o tempo de exposição, tudo isto contribui para o nosso bem-estar. Os espaços devem ser sempre espaços públicos flexíveis e bem planeados. Ao nível do projeto urbano, a tarefa principal, ou uma das principais, é minimizar ao máximo os impactos adversos do clima, sobretudo quando podemos ter o alcance de temperaturas extremas, seja no inverno, seja no verão, e por isso, no respeito ao conforto térmico no exterior, o objetivo do projeto urbano deve ser precisamente criar ou fornecer uma faixa térmica de variabilidade razoável, em vez de tentar criar uma condição térmica exata que não leva a nenhum sucesso. A teoria do conforto adaptativo foi, na sua origem, desenvolvida apenas para edifícios, hoje já se fala também ao nível de urbanismo e dos espaços públicos. Ao nível do desenho urbano, a capacidade adaptativa pode e deve ser assegurada através de planeamento e desenhos conscientes do clima, chamado em inglês, um termo que usamos muito, o Responsive Climate Design, ou, no fundo, um desenho responsável ou consciente do clima. Sendo o desenho urbano o desenho de tudo que unifica e relaciona os diferentes elementos morfológicos, as diferentes partes da cidade, já escreveu o falecido e saudoso arquiteto Lamas, esta disciplina chamada desenho urbano pode ajudar substancialmente, como vimos, a criar as condições para assentamentos urbanos prósperos num mundo em mudança. Entraria agora numa fase mais de apresentação de casos de estudo, alguns desenvolvidos por mim com estudantes de doutoramento, outros que são fora da minha atividade. Fizemos um estudo aqui há uns anos para uma praça e a avenida no Porto, como poderíamos simular ambientes mais amigos do clima, ou mais adaptados ao clima e, portanto, adaptados e amigos de todos nós, o utilizador de espaço. No caso aqui da Avenida da Ponte, no Porto, a situação existente à esquerda e a situação num cenário de simulação da temperatura que alcançaríamos ao longo do dia através de um programa informático que se chama EnviMet, que é o único programa que eu conheço, pelo menos neste momento, em atualização permanente, que é próprio especificamente para tratar o conforto térmico em espaço público, em outdoor, portanto, em espaço público aberto. E, portanto, com esta solução, nós conseguimos mais evapotranspiração, através do verde rastejante ou do verde das árvores, mais áreas de sombra e, em alguns casos, onde não é possível plantar em solo, planta-se em vasos grandes, que também é uma boa ajuda. A praça aqui dos Poveiros, também no Porto, uma praça que foi transformada por altura do Porto 2001, quando foi capital da cultura, mas que efetivamente, em alguns casos, houve algum prejuízo em termos do conforto térmico. E para esta também fizemos aqui alguns estudos, como veem aqui à esquerda, o espaço da praça como era, na altura em que foi criado, e com algumas simulações com mudar o pavimento para pavimento permeável, pavimento absorvente e não refletor, criar sombras com estas árvores propostas e um espelho de água que não se vê aqui nesta solução da tese de doutoramento de um estudante chamado João Cortesão, que está neste momento a trabalhar na Holanda. E, portanto, através do Envimet, que está aqui descrito em baixo, é possível fazer esta cenarização. Há alguns exemplos onde eu pessoalmente não estive envolvido, mas citei, juntamente com o Cortesão, alguns destes exemplos que foram criados na Europa, que portanto, espaços muito agradáveis. O caso de Lisboa, do Parque das Nações, que foi talvez a primeira grande intervenção ao nível do projeto urbano em Portugal, onde houve preocupações ambientais, quer com a criação de espelhos de águas, cortinas verdes e alguma infraestruturação do solo para tratamento de esgotos e não só. Portanto, houve já aqui sim preocupações ao nível ambiental. Como eu referi há pouco, a geometria da rua é muito importante para o equilíbrio da radiação, mas também para o equilíbrio da condução dos ventos, não é? Portanto, tudo isto influencia a temperatura média que se pode obter em determinado espaço público.
Há um fator muito conhecido nestes estudos da climatologia urbana, que é o designado por Sky View Factor, que no fundo é uma vista do céu sobre os espaços públicos e em que se pode, peço desculpa, em que se pode medir nos solstícios ou nos equinócios quais são os comportamentos que esse espaço vai tendo através desta técnica de uma vista tipo olho de peixe, que se chama o Sky View Factor. Portanto, temos aqui outros exemplos. 3 lugares a uma distância de 200 metros entre si, em Gotemburgo, mas que apresentam geometrias diferentes, a disposição dos edifícios, a sua relação, portanto, tem um desenho geométrico diferente. Isto influencia, obviamente, muitíssimo este Sky View Factor, como vemos aqui no caso do exemplo A, em que é 0,93, atinge quase 1, depois em B 0,47 e em C 0,29. Isto é muito importante para perceber qual é a incidência e a radiação solar que vamos ter nestes espaços. São muito contidos, muito narrow, portanto, muito estreitos ou muito, ainda que muito limitados, mas com um diâmetro que permite a entrada durante mais tempo da luz solar, etc. Outros exemplos muito simples, como isto se faz ao nível do desenho urbano, portanto, são todos estudos fundamentais, no caso aqui à direita no ponto azul, para perceber também como é que estes espaços, em termos de fluidez, funcionam, a incidência, o efeito de sombras, enfim, tudo isto depois é medível, entra em formas de cálculo. Peço desculpa. Aqui um exemplo também de uma fotografia que mostra como os materiais podem influenciar, já falei há pouco da questão dos telhados escuros, portanto é fundamental também ao nível, eu diria, ao nível municipal e ao nível hoje, por causa do sistema novo que temos aqui nos processos de gestão urbanística, chamado Simplex, em que cai muito esta responsabilidade mais do quem decide na Câmara, quem aprova, mais de quem executa, quem projeta, e portanto hoje os arquitetos e urbanistas, pelo menos quem desenha ou faz projeto urbano, têm uma grande responsabilidade, têm uma responsabilidade acrescida. Os próprios ambientes medievais ou históricos, que são também muito interessantes ao nível do estudo das causas ou da influência que podem ter ao nível dos efeitos adversos da ilha de calor urbano. Aqui, como veem, há uma rua que praticamente tem sempre sombra. Aliás, temos uma rua aqui no Porto muito interessante que se chama a Rua Escura, precisamente porque o sol quase que não penetra e por isso tem mesmo esse nome oficialmente. Uma outra praça aqui no Porto é um terreiro, no fundo, mais do que praça, este aqui, que se vê muito interessante para montar, por vezes, dispositivos de celebrações, palcos de música, festivais pequenos, etc., mas que tem depois algum problema, eventualmente, quando isto fica despido nos dias de calor muito intenso. Vê-se aqui até pela expressão das pessoas, a dificuldade em poderem aguentar o sol, aqui quem não tem proteção, como o chapéu. Um exemplo muito simples, está muito publicado já em muitos artigos, é muito referenciado em muitas investigações, que é esta comparação entre aquilo que é mais objetivo e que já fui falando de algum modo e o mais subjetivo, mas aquilo que porventura é mesmo objetivo tem a ver com a questão do clima, a questão fisiológica e a questão pessoal. O psicológico é o mais subjetivo nesta temática, como se percebe, porque a tolerância, a motivação, a adaptação, a aceitação, tudo isto é muito, que é psicológico, de facto tem muito a ver de indivíduo, varia muito de indivíduo para indivíduo, já não tem tanto a ver com a idade, com a raça, com a origem geográfica, com o sexo, enfim, o género, mais falando. E, portanto, aqui um outro exemplo em que mostra a síntese das principais relações de troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente circundante. Também é muito interessante, mostra aqui a aproximação a uma fachada, temos aqui indicado pelo 2C5B, portanto, há aqui toda uma série de influências, como podem ler aqui do lado direito, no caso, por exemplo, do 5B, tem o envolvente que pode arrefecer ou que tem superfície de arrefecimento. É importante, estamos a falar de cidades que atingem temperaturas elevadas e espaços públicos onde há muita procura pelos cidadãos ou visitantes desses mesmos espaços. Enfim, portanto, isto levaria aqui algum tempo estarmos a refletir sobre esta figura, deixo-a para quem pretender mais tarde poder consultar. Um esquema também muito simples da proteção solar ao nível da arquitetura e da vegetação,
e daquilo que são os elementos edificados, portanto, desde os edifícios, as suas palas, os muros de sombreamento e os elementos vegetais, ao nível da criação de microbrisas que ajudam também a controlar as temperaturas em ambiente urbano, a forma como nós propomos maciços ou grupos arbóreos de diferentes dimensões, desde as rasteiras arbustivas e, sobretudo, arbóreas, para compensar esses efeitos para, no fundo, a adaptação às mudanças climáticas e, portanto, melhor conforto térmico, e ao nível da evapotranspiração, que já falamos, tem a ver também com a água e os espelhos de água, mas também com a possibilidade dos materiais poderem ter um bom comportamento à permeabilidade. Mais alguns exemplos de desenho urbano bioclimático. A imagem fala por si, deixem-me andar um pouco mais rápido, não vos quero cansar, mas de facto, vejam, é muito simples. São elementos amovíveis, rapidamente se podem retirar no inverno e rapidamente se podem colocar no verão, desde os guarda-sóis, estas plantas em vaso. E como isto se torna um espaço para caminhar, predominantemente pedonal, bastante confortável e interessante. Os princípios gerais do desenho bioclimático, também de uma forma muito rápida, então sistematizando um pouco desta narrativa, tem a ver com poupar energia convencional, poupar custos, proteger o ambiente e melhorar as condições de vida em espaço aberto no exterior. Para isto é necessário, como estratégia, otimizar o desenho urbano, distribuir e orientar adequadamente os edifícios na sua disposição, quando estamos a falar de construções novas, permitir o acesso à radiação solar direta. Assegurar a ventilação natural e o arrefecimento passivo, garantir a inércia térmica, já falamos nisso há pouco, garantir proteções solares e recomenda-se então nunca esquecer que cada lugar é específico, cada lugar é um caso. Portanto, temos que fazer sempre este estudo, seguindo aquilo que são as boas práticas, aprendendo com o que significa cada um desses indicadores, essas medições que vamos fazendo, para projetar melhor, para encontrar soluções mais bem-sucedidas. Integrar, expandir e projetar corretamente a rede de espaços públicos, usar espécies vegetais nativas, autóctones, sempre que possível. Isto não implica que se negue a proposta de espécies vegetais não autóctones, pelo contrário, aliás, a Carta de Arborização não será exatamente este o nome da Câmara do Porto, recomenda, dentro das autóctones, também outras espécies que não são autóctones, mas que são espécies já devidamente estudadas, que se adaptam muito bem ao clima aqui no Porto, que é um clima temperado do continente atlântico. Propor variedade de usos recreativos também é muito importante. Utilizar espaços verdes, espaços como pavimentos não agressivos, moles, permeáveis, as areias, as pequenas gravilhas, tudo isto pode ser muito interessante até em termos lúdicos. Planear com densidades moderadas ou elevadas também é algo que se tem que ponderar, porque tem outras exigências que não têm o planeamento e a construção de baixa densidade, utilizar recursos naturais sempre, também definir boas políticas de tráfego que, sobretudo, privilegiem o peão nas áreas mais densas, de maior procura e que são propícias para o caminhar, se não são, temos que as preparar, incentivar técnicas arquitetónicas também para a eficiência energética, e hoje já há um caminho de soluções muito interessantes ao nível da economia da energia, a energia verde, a energia azul, a eficiência energética dos edifícios é estudada hoje de muitas formas, entrando com muitas variáveis, muitos fatores, portanto é quase uma ciência. Portanto, nas áreas compactas, ao nível daquilo que é o desenho urbano bioclimático, gostaria ainda de acrescentar, aqui está a localização de um estudo de dois espaços que fizemos num estudo também de doutoramento, que comparamos aquela praça que mostrei há pouco, que é a Praça dos Poveiros, com um jardim novecentista, que é o Jardim de São Lázaro. O Jardim de São Lázaro aqui, esta mancha mais densa, está preto e branco, mas é um jardim cheio de vegetação, nunca foi objeto de requalificação ao longo de toda a sua história, pequenos apontamentos apenas, enquanto a Praça dos Poveiros, que mostrei há bocadinho, proveniente do Porto 2001, foi intervencionada nessa altura. Este jardim novecentista tem um excelente conforto térmico, no verão está cheio de pessoas e crianças que procuram este jardim para se refrescarem e poderem usar o espaço exterior
com muita agradabilidade técnica, enquanto a Praça dos Poveiros, se não fossem as esplanadas que lá temos hoje com os guarda-sóis, provavelmente ninguém a procurava. Portanto, era isto que tínhamos na Praça dos Poveiros. É uma belíssima foto, por sinal. Eu gosto muito da foto, acho interessantíssima, mas reconheço que não era uma boa solução em termos de conforto térmico. E aqui está o Jardim de São Lázaro, um belíssimo jardim centenário, muito agradável, como vê, as pessoas passam aqui horas, conversam, encontram-se. Algumas variáveis que eu falei, a temperatura do ar, a umidade relativa, a radiação solar direta, a velocidade do vento e a temperatura média radiante são os grandes fatores com que nós trabalhamos nesta fórmula, digamos, de tratar o conforto térmico em outdoor. Em referência ao meu ex-colega e ex-aluno de doutoramento, João Cortesão, de uma publicação de 2013. E, portanto, o desenhar também significa testar, também significa, no fundo, aquilo que falei há bocadinho, simular ambientes. E aqui está mais uma ideia de como este espaço da Praça dos Poveiros foi tratado na altura, com a ajuda deste estudo de 4 anos de doutoramento do João Cortesão, aqui com a colocação das árvores na Praça dos Poveiros, os novos caminhos para percorrer mais estruturados e mais estáveis, e depois aqui as gravilhas miúdas para tornar estes pavimentos também pisoteáveis, mas não para caminhar com pesos, mas mais para brincar ou passar algum tempo com os cães e as crianças em espaço exterior. Isto são exemplos de simulações que nós fizemos na altura, a propósito do doutoramento do João Cortesão, sobre a temperatura do ar na praça e sobre a velocidade do vento. Também, portanto, estas cores indicam intervalos de temperaturas e à direita os intervalos da velocidade do vento. E aqui fecho com uma lista bibliográfica das referências que eu usei para esta apresentação, agradecendo a vossa paciência e desculpem se foi um bocadinho rápido, mas assim teve que ser. Estou aberto a esclarecer alguma questão que queiram colocar e passo então a palavra para o moderador desta sessão, o professor Alberto Botelho de Miranda. Obrigado, Fernando, pela excelente exposição e a sistematização das matérias. Penso que efetivamente temos aqui não digo manual, mas uma introdução a um manual que é como referencial para a gente ver quem está mais fora destes assuntos para se orientar no que tem que estudar e aprofundar. Penso que não temos assistência para colocar questões, eu também não as colocaria agora. Não sei se a Iraida quer dizer alguma coisa. Muito obrigada, professor Brandão, pela sua apresentação abrangente sobre design bioclimático em espaços públicos. Agradecemos a todos que assistiram, convidados, vocês ficaremos atentos aos nossos próximos eventos em 2026. From a few, muitas graças. Eu também agradeço a oportunidade e desculpem, enfim, ter alongado um pouco mais daquilo que estava previsto, não consegui nada que desculpar, perfeito. Atingir a velocidade dos ventos que faziam falta em Manaus, não consegui atingir essa velocidade. Peço desculpa. Muito bem. Pronto, muito obrigado. E Feliz Navidade e boas festas para todos e um bom ano. Bom ano, Feliz Navidad.